Abri, Senhor, os meus lábios e minha boca anunciará o vosso louvor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos nesse momento, neste último sábado da Quaresma, apresentar a Jesus as nossas necessidades, os nossos sonhos, os nossos desejos, o nosso coração, apresentar a Jesus as pessoas que amamos. Queremos, nesse momento, trazer presente todas as crianças, todos os adolescentes, Maria Rita, Júlia dos Santos, Miguel Barros Barbosa, Hércules Barro Leite Araújo, Davi Lucas. Vamos também trazer presente a Poliana e a Luzia Silva de Jesus. Rezar também pela Tereza e Ricele Bezerra, Rita de Cássia Santos, Elaine Carvalho Barros, Dona Albertina Veloso. Vamos rezar, intensificar nossas orações pela Dona Albertina, né? Ela que pegou Covid e que está entubada. Então eu peço também a oração de vocês. Vamos rezar também pelo Suber e Pérola, Alex Mota Gil, a Liliane, João Batista, Keila Jubiele, Natanael, Neide Solange Gomes, Milena Coelho, Maroli, a Meire Correia Lacerda, Janicléa Freitas, João Jesus Silva, Simone Raquel Dias, Norma Castro Nogueira, Andréa Gláucia, Giovanni Bezerra, Vera Lúcia Mororó, Maria Leite dos Santos, Maria Agnello, Will e Larissa Gil, Oresina Maria Oliveira Gomes, Solange Oliveira, Sebastião Brito Santana, Jane Barbosa e família. E vamos trazer presente todas as vítimas da guerra, todas as vítimas da pandemia, todas as pessoas que estão doentes nos hospitais, nas suas casas, as pessoas depressivas. Vamos também colocar no colo de Deus todos os nossos familiares. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos abrir hoje a nossa Bíblia em João, capítulo 11, do versículo 45 ao 56. Ouvi, irmão e irmã, a palavra do Santo Evangelho escrito por João. Glória a vós, Senhor. Então muitos judeus que tinham ido à casa de Maria e que viram o que Jesus fez, acreditaram nele. Alguns, porém, foram ao encontro dos fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então o chefe dos sacerdotes e os fariseus reuniram o conselho e disseram: que é que vamos fazer? Esse homem está realizando muitos sinais. Se deixamos que ele continue assim, todos vão acreditar nele. Os romanos virão e destruirão o templo e toda a nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote nesse ano, disse: vocês não sabem nada. Vocês não percebem que é melhor um só homem morrer pelo povo do que a nação inteira perecer? Caifás não falou isso por si mesmo. Sendo sumo sacerdote nesse ano, profetizou que Jesus ia morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reunir junto os filhos de Deus que estavam dispersos. A partir desse dia, as autoridades dos judeus decidiram matar Jesus. Por isso Jesus não andava mais em público entre os judeus. Retirou-se para uma região perto do deserto. Foi para uma cidade chamada Efraim, onde ficou com seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima, e muita gente do campo foi a Jerusalém para purificar-se antes da Páscoa. Eles procuravam Jesus e, quando se reuniram no templo, comentavam: que é que vocês acham?
Será que ele não vem para a festa? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem. O evangelho de hoje apresenta, na verdade, também os anteriores, né? Desses últimos dias, já vem apresentando sinais de que a hora de Jesus já se aproxima, né? São conflitos com as autoridades. E aqui, nesse evangelho de hoje, as autoridades decidem matar Jesus. Veja só, meu irmão e minha irmã, as autoridades decidem matar Jesus, né? Sobretudo quando por quê? Porque Jesus está incomodando esse pessoal. Aqui o evangelho fala, é o evangelho logo depois da ressurreição de Lázaro. Jesus salvou o seu amigo Lázaro da morte. E isso incomodou as autoridades dos judeus. Por isso eles querem matar, por isso eles querem pegar Jesus. E é interessante observar que a pessoa de Jesus começava a inquietar as autoridades judaicas. A pessoa de Jesus começava a inquietar as autoridades judaicas. E por qual motivo? Por que será que as autoridades se sentiam ameaçadas por Jesus? Por que será? Porque, como diz o próprio texto, esse homem realiza muitos sinais. Esse homem faz o bem. Esse homem realiza milagres. Esse homem ajunta multidão. Olha só, quando o pessoal vai para lá para Páscoa, né? Para a Páscoa, eles, todo o pessoal que vem, né, de toda a redondeza, a primeira coisa que eles vão da fé perceber se Jesus está ali ou não está. Olha, quando ele diz assim, ó, será que ele vem para a festa? Será que ele vem para a festa? Certamente essas pessoas queriam encontrar Jesus. Queriam encontrar Jesus. Mas voltando para as autoridades, por quê? Porque as autoridades tinham muito medo de que Jesus fosse aclamado rei, né? Eles tinham muito medo de que Jesus fosse aclamado rei e despertasse a atenção, a fúria do Império Romano, né? Tem uma razão de ser também, né? Então, é interessante que essas autoridades eles não compreendiam ou não queriam compreender que que essa autoridade de Jesus vinha do próprio Pai, né? Vinha de Deus, né? E não do mundo, né? Então, isso começa a incomodar as autoridades, né? Começa a deixar as autoridades com as orelhas, né? Como diz o próprio, né? Como diz o ditado, né? Começa a deixar as autoridades com as orelhas em pé. Certamente eles também têm medo de perder o poder, né? Eles também têm medo de perder o poder. Mas, no entanto, Jesus não veio, Jesus não queria ser rei, coisa nenhuma. Jesus veio para salvar a humanidade. Jesus veio única e exclusivamente em missão para salvar a humanidade. Essa era a missão de Jesus. Mas, no entanto, todos conspiram, né, contra Jesus. Todos, né, sobretudo as autoridades conspiram contra Jesus, porque eles condenam Jesus à morte. E condenam Jesus à morte, condenam Jesus à morte de cruz. São eles que vão matar Jesus. Porque Jesus fez o bem. É interessante como fazer o bem incomoda, e incomoda até hoje. Se eu faço bem, eu incomodo muita gente. Sobretudo as pessoas que são egoístas e que não têm coragem de fazer o bem e ficam incomodados com com aquelas pessoas que querem fazer o bem. É bom lembrar que as forças do mal, né, que vão se unir
né? As forças do mal vão se unir para destruir o bem. As forças do mal se unem para destruir o bem. Jesus sabe, e é interessante que Jesus sabe de tudo isso. Jesus, ele tem consciência de tudo isso. Mas ele opta, é uma opção dele. Ele opta para continuar a sua missão. Ele tem consciência de que o mal, né, vai acontecer, né, de que as autoridades vão conseguir, né, fazer com que ele sofra, com que ele, né, leve até a morte e morte de cruz. Mas, no entanto, ele vai fazer uma opção muito radical, que é de continuar a sua missão, de salvar a humanidade, de salvar a humanidade. Graças a Deus, né? Graças a Deus que Jesus continuou até o fim a sua missão. Por isso que hoje nós somos salvos, porque Jesus já nos salvou. Jesus já nos salvou, né? Se a gente cai no erro hoje, não foi porque Jesus desistiu da sua missão, né? Não é por causa disso. Às vezes também nós fazemos escolhas e às vezes até inconscientemente a gente escolhe muitas vezes ficar do lado do mal, né? Do mal. E não do lado do bem, porque fazer o bem exige esforço. E exige esforço. Eu preciso fazer também tem consequências, né? Também tem consequências quando eu opto para fazer o bem, para continuar a missão de Jesus Cristo, eu também sofro as consequências dessa opção. E meu irmão e minha irmã, Jesus hoje ele nos convida a seguir o seu exemplo. É esse o convite que Jesus nos faz no Evangelho de hoje, a seguir o seu exemplo e a permanecermos fiéis à vontade de Deus, à vontade do Pai. O amor é para ser sempre praticado. O amor deve ser sempre praticado. Às vezes a gente fala muito de amor, mas não é tão fácil viver o amor. Viver o amor. Ou seja, viver do lado de Deus e fazer a vontade de Deus sempre. E fazer a vontade de Deus significa olhar com ternura, com carinho para os nossos irmãos e para nossas irmãs. Isso é fazer a vontade de Deus. Às vezes a gente pensa que fazer a vontade de Deus é só ler a Bíblia, né? Ler, até meditar a Bíblia, participar das celebrações, tudo bem direitinho. Mas a vontade de Deus é ler a Bíblia, participar das celebrações, deve nos ajudar a nos aproximar do nosso irmão, da nossa irmã, sobretudo daqueles e daquelas que se encontram caídos à beira do caminho. Essa é a nossa missão. Que o Senhor nos abençoe e nos conceda a graça de fazermos sempre a vontade de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.